Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu sou aqui André Patunas e esse é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje mais uma vez nosso irmão Jorge Antônio Ouro para a gente dar sequência a um tema que nós começamos 2 semanas atrás, que é de Blavatsky a JHS. Então, nesse ínterim nós falamos sobre Blavatsky no primeiro programa, vocês viram que foi cumprido a beça, se prolongou e eu tive que interromper para a gente poder dar sequência. Porque foi quase 1h30, vocês perceberam, 1h35 quase. E hoje nós vamos falar sobre a segunda parte, mais precisamente sobre Henrique José de Souza, o legado dele, digamos assim, depois de Blavatsky. E vamos falar sobre alguns aspectos também envolvendo a própria história, do que é passado, a própria filosofia, os próprios ensinamentos. A gente aproveitar e cada vez dando pinceladas novas, digamos assim. Conforme vai se tendo um outro entendimento, a gente vai dando pinceladas novas. Então, tudo bem, seu Jorge? Tá bom? 100%. Tá bom, 100% aí, ó. Firme que nem rocha, né? Então tá bom. Sempre tá tudo perfeito, Grego. Isso que é importante, né? Porque daqui é o que comanda tudo, a cabeça comanda tudo, né? Então, Jorge, nós encerramos no programa anterior, já entrando um pouquinho, fazendo aquela diferenciação, né, explicando bem até onde tinha sido o trabalho da Helena Blavatsky, e depois, por ocasião, você chegou a dizer sobre a fundação da Dharana, em Niterói, e aí nós paramos, falei, vamos parar por aí, que a coisa se estende, vamos falar sobre Henrique José de Souza, até onde se pode falar, que a gente frisou bem no programa anterior. Então hoje vamos vou te fazer uma outra pergunta relativa aos novos tempos. Está se fazendo muito presente para eu te perguntar mais uma vez sobre 28 de setembro de 2005. Então nós vamos, depois de 10 anos, depois de 11 anos, quase 12 anos agora, né? Porque nós estamos em 2017, quase 12 anos depois. Vamos ver o que mudou nisso tudo, qual foi o progresso, qual foi o ensinamento, qual foi a mudança de consciência, enfim, é isso que nós vamos conversar. Então, você lembra bem onde é que a gente parou para a gente começar a voltar a falar de Henrique José de Souza? Mas a gente considera Blavatsky no primeiro e agora sobre o professor e começamos. Perfeito, então vamos lá, isso aí. Então vamos dizer então mais uma vez aqui, eu me lembro bem, eu vou recordar porque dá para a gente continuar. Está muito fresco ainda na cabeça das pessoas. Então nós contamos aquela primeira parte, você contou aquela primeira parte até os 16 anos dele, que ele foi para Portugal, vamos dar uma Srinagar, né? Então faz isso aí, de lá a gente já segue. Então, boa noite, não, olá a todos. Olá a todos, qualquer hora, né? Acostumado quando eu gravava às 8, fazia às 8 na TV. Não, mas foi o que eu comentei ainda ontem, que eu estava fazendo uma outra entrevista. Eu falei que não adianta dizer quanto tempo a gente se conhece e 2 anos, 3 anos. Então fica incoerente. Se nós estamos falando, e vai ser tema de um programa que já falamos, se nós estamos falando de sempre, se nós estamos falando de todo, então não vai começar agora. Agora é 3 horas, 5 horas, isso aqui, a hora é o sempre. Então tem que se habituar com a questão do sempre. Que você sabe, né, Grego? A vinda da Agartha para a superfície, para que se comece de novo uma Satya Yuga, né, uma idade dourada, com a presença do Avatar, o chamado 8º ramo racial, ele depende, essa vida depende da humanidade. E para que a humanidade se intere desse processo, para que ela participe desse processo, para que ela contribua com esse processo, ela tem que conhecer, né? E porque quando eu conheço alguma coisa, quando tomo ciência de alguma coisa, aquilo que a gente conversou várias vezes, eu tenho um reflexo dessa coisa em mim, e é como se fosse assim, um liame, é uma ligação do local concreto
com o local concreto que existe em minha alma. Então, quanto mais essa realidade ela esteja espargida na alma dos seres humanos, que assim, quanto mais pessoas tomem conhecimento de uma realidade e vivam essa realidade, mais a ambiência fica exatamente igual ao local em si. Então a maneira de fazer com que a Agartha se manifeste na superfície e o mundo seja a maneira como a gente deseja que seja, para sempre e sempre, sempre, é fazer com que as pessoas tomem ciência desse fato, né? Por isso que a gente vive a época agora do fim dos mistérios, é que o fim dos mistérios é uma maneira de permitir que a humanidade contribua vitalmente, fisicamente, materialmente, para que a realidade seja como todo mundo deseja. E o fato da gente estar daí aqui, e cada um faz sua parte nesse mundo, nesse universo, né? E o que a gente tem feito aqui, o que você tem feito com todos os assuntos que você traz nesses anos todos, né? 12 anos e pouco, 12 anos de quase programa, 12, né? quase 12. Na minha impressão, é contribuir para que a Agartha se faça para a humanidade, porque os assuntos que você tem trazido, e várias outras pessoas ao redor do mundo devem fazer a mesma coisa, né? É isso que eu ia comentar. E no Brasil também, né? Então, essa persistência, esse trazer assuntos que não são conversados no dia a dia, e repartir aspectos do conhecimento para que as pessoas mudem a si mesmas, né? Para que mudem seu entorno, isso aí é um amadurecimento da alma, e a alma amadurece na medida em que ela tem transbordos dos locais que são o destino da própria humanidade, né? No nosso caso, nosso destino é a Agartha na superfície, o Brasil vai ser a Agartha, né? No momento em que você passa uma década conversando sobre esses assuntos, né, e publica, e comenta, e deixa disponível esse tipo de coisa, cada vez que alguém vai ver aquela conversa, cada vez que a conversa é proferida, assim, a ideia que engendrou, né, a conversa, ela toma voz, então a gente está contribuindo para que materialmente, fisicamente, vitalmente, astralmente, mentalmente, a realidade se transmude, né? Como o professor fala, é que o cérebro se transmude ao lado do coração. Não é mudar de local, é transmudar, cada um no seu lugar, mas mudar ao mesmo tempo. Isso é transmudar, né? Então, sobre esse aspecto, aí já há um grande ganho com relação à forma como o trabalho da lei foi conduzido desde da Atlântida para frente, que daí agora se consegue conversar esse tipo de assunto. Se tiver uma pessoa que vai ouvir, ou 50 milhões de pessoas, a diferença é para a pessoa que vai ouvir. Para o mundo em si, para a humanidade em si, se um ouvir, está feito. Sabe? Porque se dependesse de a humanidade inteira ouvir alguma coisa e concordar e trabalhar, a gente tinha que partir do princípio que a humanidade inteira tem a mesma tônica, a mesma idade existencial. E não é assim. É uma coxa de retalho. Bom, né? Se for assim do jeito que você está falando, a metáfora, a analogia dos 144 mil escolhidos, vamos dizer, ela teria um certo sentido, vamos dizer. Um certo sentido no seguinte, porque quem será o habitante do novo mundo, da nova terra? Mas isso não será existe, aqueles que né? têm, segundo você está falando agora, aí sim teria uma lógica, seriam as pessoas que já tivessem desenvolvido esse nível de consciência, e os demais, sei lá, seguiriam dentro de cada filosofia. Mas esses 144 mil não existe. Eu dei um exemplo, só para fazer... Porque isso é coisa religiosa, vão pegar 140 mil pessoas, levar para outro planeta, porque isso vai acabar, isso não... Então vamos falar de uma coisa que você conhece. Eu entendi. Vamos falar da profecia do rei do mundo, então. Pronto. Não, eu entendi o que você falou, mas é bom a gente comentar que não procede, porque senão alguém vai estar ouvindo Sim, agora claro pela primeira vez e falar assim, pô, o grego falou que a questão dos 144 mil que vão ascender... Isso é conversa fiada. Não é bem assim. Agora, né? então, a profecia do rei do mundo falou que aí até lá, se você for ler
Isso aí está disponível para qualquer um que quiser aqui. A profecia do Rei do Mundo, procura no Google que você vai ver. Não se assuste. Então ali mostra, quer dizer, né? Fala sobre a morte das nações. Perfeitamente. Então é terrível aquela profecia ali. E terrível aí do de cada 3 vista. seres humanos, um vai sobrar e esse enlouquecido desejará. Então imagina só. Então isso que eu quero dizer. Dessa forma assim, aí sim. Então quem é que vai habitar esse novo, vamos supor, uma hecatombe na Terra, seja lá de qualquer forma que seja possível, quem é que vai sobrar? Sobrariam aquelas pessoas que estivessem vibrando num nível consciencial diferente, que se salvaram, entre parênteses, entre aspas, porque estavam no lugar certo, na hora certa, seguiram a sua intuição, seguiram uma série de chamados interiores e estavam onde tinham que ser salvas, digamos assim. Por isso que pessoas sobrevivem a desastres aéreos, a grandes incêndios, a naufrágios, a uma série de coisas. Sempre tem um porquê que o cara sobreviveu e foi embora todo mundo. Deve ter uma questão Mas no é meio, que assim, isso da profecia do Rei do Mundo, o que se tem feito é trabalhar para que ela não aconteça. Né? Mas sem dúvida, claro não que é? tomara que não aconteça. Tem parte nisso, várias pessoas têm parte nisso, né? E muitas vezes o destino de um determinado lugar estava traçado, e foi feito um trabalho intenso para que ele fosse preservado. Mudou, isso é possível, sim, né? Isso é possível de fazer. Sim, é possível, né? A gente sabe disso. E inclusive a própria profecia do Rei do Mundo, hoje ela está mudada, então depois de determinado período nada está escrito, né? Mas a pessoa que se salva, vamos usar a expressão religiosa, né? Não procede, mas vamos usar. Aquela que se salva, aquela que não se salva, é aquela que faz por si mesmo, né? E a que faz por si não é aquela que vai pegar e construir uma casa no alto da montanha para não morrer afogado. Não, porque esse é egoísta. Esse é egoísta. Ele está indo pensando nele e está esquecendo os irmãos. Por isso que antes existia aquela iniciação, que era a Reina Iana, que era o asceta místico. Ele abandonava tudo, ia para um lugar e ficava pensando nele, em como compreender o processo como toda a humanidade, se iluminar, para então um dia vir ajudar a humanidade. Daí viram que não funcionava. Essa é a Reina Iana, né, a pequena barca. Aí partiram para a Mahayana, a grande barca. Então abandona tudo e vamos trabalhar para a humanidade. E só os monges, os desapegados, que abandonaram tudo e se lançaram no mundo, esqueceram de si e foram tentar ajudar a humanidade. Também não funciona porque, como ele não faz por ele mesmo, não tem o que dar para a humanidade. Exatamente. Depois de determinado período, aí então passa a valer o que se chama de caminho de Melquisedeque, que é o Vajrayana, VAJRA, é o caminho do raio da instantaneidade, que é o caminho do meio, onde você faz por ti e pela humanidade ao mesmo tempo. De que maneira? Família, trabalhando no meio humano, evoluindo e compartilhando. Isso é Vajrayana, isso é o caminho de Melquisedeque. E onde entra, então, vamos dizer, figura de Henrique José de Souza, onde entra nesse contexto? Qual dessas 3 questões aqui que você falou, me parece muito mais a última, né? Que é onde a pessoa tem consciência. Sim, o caminho de Melquisedeque, Exatamente. é o caminho do meio, ele toma corpo humano e ele é possível com os adventos que resultaram no nascimento do professor. Isso. Tem uma coisa que é muito interessante de falar antes, que assim, por exemplo, o que se sabe da vida do Jeshua Ben Pandira, do Jesus da igreja? Praticamente nada. Não, praticamente não se divulga, né? Porque se sabe muita coisa, mas fica restrito porque a história não pode ser mudada, você sabe. O que se sabe, que eu falo assim, o que é dado à humanidade? Exatamente, a resistência... Praticamente nada. Nada. O que se sabe sobre a vida de Buda? Nada, A só parte aquelas coisinhas. Da vida de nenhum deles se sabe. Krishna. Isso. Apolônio de Tiana. Apolônio de Tiana, o grande Amônio mistério. Sakas, que foi o originador do termo teosofia. Odin é tido como uma lenda. Sim. Quetzalcoatl, Manco Capac. Todos. Sim, e por assim se pega Cunaton, o que antecedeu o Cunaton, Tutmés III, os Menés, o primeiro Menés, o primeiro rei divino do Egito. Então, assim, esses seres que vieram para trabalhar pela humanidade, pouco ou nada se sabe a respeito deles, menos os mais conhecidos. Você pegar, assim, o assunto da nossa outra conversa, você pegar a Madame Blavatsky, né, HPB,
Eu te falei, eu esqueci de mandar para você, que eu tenho um documento onde HPB escreve para Blavatsky. Você ficou de mandar, não me mandou. Eu esqueci, depois você me cobra, eu te mando, e isso pode ser compartilhado, porque isso é uma coisa útil, né, para as pessoas verem. Então, mesmo sobre Blavatsky, que é muito conhecido no Ocidente com a teosofia, a parte oculta, e mesmo sabendo assim, do périplo dela assim, por boa parte do Tibete, Oriente, veio para a América, veio para o Brasil, foi no Rio, foi em Vila Velha, no Paraná, então, né, foi no Peru, então, foi em vários lugares, mas o que ela fez realmente nesses locais... Ninguém sabe, ou pouco sabe. É desconhecido para a maioria da humanidade, e mesmo para aquelas escolas que seguem os ensinamentos desses que vieram deixar essa tentativa de voltar a ler para a humanidade, mesmo para aqueles, e dentre aqueles, poucos sabem os detalhes reais do que acontece, né? Então, eu digo isso porque sobre o professor Henrique José de Souza... Antes de você seguir, quem é que ao longo desses, que tipo de seres, ao longo desses anos, milênios todos, que tipo de seres, ou quem foi... Centenas de milênios. Isso, né? Quem eram os boicotadores dessas histórias, da continuidade dessa história? Quem bloqueou que a história fosse passada verdadeiramente para a humanidade? E com que intenção foi feita isso? Tem dois aspectos. Vamos lá abordar os dois aspectos, então. O primeiro é aqueles que usam o conhecimento como dominação, como elemento de dominação, e ocultam para deixar a humanidade na ignorância, porque o ignorante ele é mais simples de ser conduzido. Sim, né? Primeira. E a segunda parte são aqueles que detêm, e esses, os que querem deixar a humanidade na ignorância, então eles detêm uma pequena parcela do conhecimento, né? E tem os que detêm o conhecimento real, integral, aí esses se preocupam e dão o conhecimento para a humanidade, mas aos poucos, para que a humanidade consiga digerir. E é o que tem sido feito em todas essas centenas de milhares de anos, em todas as ordens que vieram, todos os seres que vieram. Então, aos poucos, então, é sendo preparada a humanidade para que ela faça bom uso daquilo que foi dela um dia. Mas você pega, vamos pegar uma pedra da Praça da Sé em São Paulo, uma pedra original da fundação da Praça da Sé em São Paulo. Passaram por ali milhões de pessoas, transeuntes. Essa pedra é um ente, né? Sim, então um ente mineral. Ela foi suja, ela foi posta, isso aqui já, a chuva caiu, os garis da rua lavaram tudo isso aqui. Você há de convir que fica difícil, vamos dizer, aquela pedra voltar à originalidade dela. Então, quer dizer, essa informação que você está falando, essa informação ela não você... volta, porque, assim, tudo que ela passou, essa experienciação de alguns milhares de anos, isso é a existência. Porque, sim, é até muito importante você ter falado nesse aspecto, porque hoje a gente considera como um ser vivo o humano, o mineral, o humano, o animal e o vegetal, alguns, né, consideram, mas não, o humano, o animal, o vegetal e o mineral são seres vivos, são entes viventes exatamente iguais, todos têm alma, ou alma grupo ou individualizada. O que muda é o tempo de evolução, né, de cada um desses reinos, né, e a percepção de tempo para o reino e para os do entorno, e o comportamento dessas almas, quantos indivíduos compõem cada grupo desses elementos, né? Isso é que muda, mas são todos seres viventes, né, iguais. Sim, o que eu quis dizer é o seguinte, não ficaria mais difícil conforme eu vou soltando a verdade aos poucos. Mas enquanto eu vou soltando a verdade aos poucos, a mentira, vamos usar o antônimo dela, a mentira está lá sendo semeada todo dia, regada, alimentada. Não fica um processo mais difícil? Claro que sim, mas é que o alimento ele tem que ser dado à humanidade na medida em que ele seja desejado. Você vê hoje, vamos tomar como exemplo o nosso país, né? Há verdades que o nosso país não deseja em termos de iniciação hoje, né? Porque há uma acomodação, há uma inércia, há um estado de choque. Então, se hoje
o Avatar fosse pegar e ir lá numa praça no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Minas Gerais, né, e começar a falar sobre os mistérios do mundo, né, aí ele ia ser ouvido se alguém de alguma TV aberta fosse lá e gravasse uma entrevista, e o pessoal ia ser um trend topic, iam comentar sobre ele durante um dia, 2 dias, depois cair no esquecimento. Sim. Porque vai ser lançado o filme novo daqui a 3 semanas. Isso. Entende? Então, o conhecimento e a lei, ela não se presta ao trabalho de ser consumível. Então, não é assim, saiu um filme, olha a novidade, você viu isso, vamos discutir isso. Então, assim, é uma coisa assim, totalmente efêmera, né? E essa efemeridade, esse prazo exíguo da existência, te deixa para as coisas do mundo, para a Maia, e se reserva o direito de ficar em silêncio até que, por conta de viver, reviver, experienciar e sentir todas as dores da ignorância, do desconhecimento, a nação, né, ela percebe tem que haver alguma outra coisa. Não é possível que seja só isso. Quando a nação, quando a família, quando a pessoa, ela chega nesse ponto em que ela se questiona, mas será que é só isso? Né? Aí então ela está pronta para ouvir. Até então não. Né? Então, você ficar gritando na praça, né, porque agarra, porque chama, não adianta, não tem sentido. Então, por isso que existe essa parcimônia em dar o conhecimento. E as escolas, as ordens que têm mantido o trabalho de lei da Atlântida para frente, elas ficam de portas abertas, mas paradas. Né? E as pessoas vão trafegar. Aquele que por direito, por seus próprios esforços, bata a porta, abre, entra e aprende. Né? E ainda depois de abrir, entrar e aprender, a gente conversou, o que ele vai aprender? Aquilo que seja necessário para que ele consiga contribuir para que o trabalho avance. Tem coisas sobre o professor Henrique José de Souza. Bom, vai chegar um tempo, Grego, que o nome do professor ele vai ser mais conhecido do que qualquer um dos nomes daquilo que a gente considera história hoje. Inclusive, mais do que qualquer um dos nomes que fundaram as religiões em uso no Oriente e no Ocidente. Isso é patente, isso de certeza. Mas, ao mesmo tempo, mesmo quando chegar esse período, e vai chegar, muita coisa sobre a vida do professor, né, elas são ocultas e permanecerão ocultas. Sem dúvida. Onde você está fundamentado para você dizer uma coisa dessa? Que isso aí nós temos inúmeros nomes, milhares de nomes que podem vir à cabeça, né? Dentro da própria história do Brasil. Vamos nos limitar à história do Brasil. Então, no que você está fundamentado para afirmar que você acabou de afirmar que o nome do professor José Henrique de Souza, Henrique José de Souza, será um dos nomes mais conhecidos aqui. Da história, do futuro da humanidade. Do futuro, isso aí. É uma pergunta difícil. Não é difícil. É que daí algumas coisas eu não posso, assim, alguns elementos de resposta eu não posso dar. Perfeito, tá bom. Né? Mas eu tenho assim, elementos para te garantir que isso é uma realidade. E você imagina assim, também fazendo uma analogia, vamos supor que a Alexandria, vamos pegar o Egito. Cunaton está no Egito fazendo toda aquela reforma, né, mudando a questão politeísta para um monoteísmo que é o culto ao sol, né? E aí, Cunaton é um ser divino que nasceu para dar um impulso evolucional e gerar seres que tinham função manúsica. Por exemplo, aí vão pegar um lugar próximo do Egito, na parte de baixo da África, né? Ou então na Europa, quem sabia que ele estava existindo e promovendo aquelas transformações?
Mas Praticamente ninguém. Isso, Porque isso que eu ia comentar. a contemporaneidade, quando se está existindo em paralelo com um ser dessa estirpe, né, antigamente, até porque havia a questão do segredo envolvendo os processos, a ciência do que estava acontecendo era praticamente zero. Hoje, então, decorrido alguns milhares de anos da existência de Kunaton, né, O nome dele é lembrado ainda. é lembrado, mas se sabe praticamente zero sobre ele. Sim. E naquele tempo de Akhenaton, por exemplo, não tinha 7 bilhões de habitantes. Tinha um número reduzidíssimo. Não, e mesmo no Egito, né, veja que... Também não tinha o sistema de comunicação que nós temos hoje. E mesmo lá, mesmo ele sendo quem ele era, então havia uma grande resistência às transformações que ele queria fazer, porque a casta sacerdotal que vinha dominando o Egito, baseado no politeísmo, detinha poder. Quando vem Kunaton, que daí ele não detinha poder, ele detinha a autoridade espiritual, e a autoridade é que delega o poder, ele inicia um processo de mudança e há toda uma resistência a isso. Tanto é que depois que termina a fase, o tempo de Kunaton, Amenófis IV, e inicia o reinado seguinte, então o nome de Kunaton é ordenado que seja apagado de todos os monumentos do Egito. Então onde estava entalhado ele, vai lá e com o entalhe ele é retirado. E é proibido de se falar o nome dele, proibido de se conversar sobre o culto que ele, o conhecimento, a religião, a sabedoria que ele estava implementando. Monumentos são destruídos, então há uma política de terra arrasada, né, com relação a isso. Mesmo ele sendo quem era. Então já havia uma resistência e pode ser assim que daí o mal, ele não era tão especializado naquela época quanto ele é hoje, porque hoje ele tem uma dominação muito maior. Então, respondendo à tua pergunta que originou esse atalho que a gente está conversando, as forças, né, de antagonismo, de oposição a que a lei se faça, são agora as mesmas que eram na época da Atlântida, que promoveram. Exatamente. Muito mais potencializadas, porque hoje... Hoje, como a gente tem os meios de comunicação à disposição e que eles... Porque, assim, a alma da massa humana, então, quando você não está falando de uma pessoa, está falando de um país inteiro ou de um mundo inteiro, então, há uma média, né, de acesso que tende a brutalizar. Então é muito mais simples você manipular, né, uma massa inteira do que manipular né, porque astralmente a maior quantidade ela gera influxos que tendem a silenciar aqueles que sabem que a verdade não é aquela. Sim. Ou que aquilo não é verdade. Isso que é a estratégia de manipulação que acontece hoje. Então, como se domina os meios circulantes, a comunicação, essas coisas todas, então obviamente hoje o conceito de mal ele está muito mais disseminado do que antigamente, né? Mas ele está mais disseminado, mais enfraquecido, porque na medida em que a lei se faz e que o futuro ele tende a se tornar visível, o resíduo do futuro que a gente considera como passado, ele tende a assumir. Né? Assim, por mais profunda que seja a noite, né, o momento da aurora é um momento de caos para a noite. Né, porque a vinda do sol é inexorável e vai acontecer, e o dia vai se fazer, né, e é isso que a gente vive agora, né? Então, sempre aqueles que daí então, usando o conhecimento antigo, uma parte dele, para se manter, eles vão fazer de tudo, né, para que a mudança não aconteça, né? Só que daí agora independe, né, da vontade deles, ou do desejo deles que a coisa não se faça, vai se fazer, se fez, e isso é permanente. Depois desse pequeno atalho que a gente fez aqui, né? Agora pode continuar com o professor Henrique José de Souza. Então, o professor Henrique José de Souza, ele nasceu em 15 de setembro de 1883, às 0 horas, em Salvador, na Bahia. E ele tinha um trabalho para fazer, e esse trabalho implicava, em determinado momento, ele ir para o Oriente. Então, a gente conversou, mas é bom reprisar que o trabalho real de Blavatsky não era fazer só a transição do conhecimento do Oriente, da Índia para o Ocidente, né? Era fundar nos Estados Unidos um movimento, no caso da Sociedade Teosófica, para criar a ambiência, para aumentar a consciência
para que ali fosse possível, né, a eclosão, né, o início do trabalho, o surgimento da sexta sub-raça da raça ária, né, que seria a raça bimânica. Por conta da queda desse trabalho e da ida dela de Nova York para adiar na Índia, então esse trabalho é interrompido e aquela função que caberia aos Estados Unidos de desenvolver a sexta sub-raça da raça ária e todo o trabalho espiritual por detrás disso e todos os seres envolvidos, tudo isso é mudado para o Brasil, né, fisicamente, espiritualmente. Então, acumula-se no Brasil o trabalho da sexta sub-raça e da sétima sub-raça, dando por finalizada a raça ária, já com vistas à próxima raça-mãe. Por conta dessa interrupção desse trabalho, então, aquilo que deveria ter sido engendrado por HPB, por Madame Blavatsky, não foi e fica postergado. Por conta disso, então, há uma influência no trabalho do professor Henrique, né? Então, ele nasce em 1883 e aí era um nascimento esperado, um nascimento engendrado. Então, é muito interessante porque o professor ele não vem da Agartha, né? Ele vem de Shambhala, ele é nascido em Shambhala, né? Nasce depois na Agartha e depois na superfície, né? E aí, até os 16 anos, então, ele passa por várias experiências, né? E sempre com o entorno protegendo e se preparando para que ele assumisse o papel dele, como acontece com todos os seres que vêm para trabalhar pela humanidade. Aí, lembra-se que eu falei daquela companhia de teatro Tintim por Tintim, que daí então veio de Goa e tinha por função fazer com que se unisse a contraparte, né, Henrique e Helena, né, porque ela tinha nascido, passa por ter nascido em Goa. Aí então a companhia Tintim por Tintim chega em Salvador em junho de 1899, no início de junho, né? Aí acontece o encontro daí do professor com a contraparte e já em 24 de junho de 1899 se dá o que se chama de fundação cíclica da obra. Até então não tem nada a ver com o que aconteceu depois, fundação cíclica da obra. E a fundação cíclica da obra tem a ver com o que se chama de oitavo momento dessa mudança de raça e que tem a ver com o próprio Avatar, né? E aí, então, em início de julho de 1899, aí o professor, ele parte para uma viagem, que daí eu vou conversar com um pouquinho mais de detalhe do que aconteceu, junto com a Helena, né? Então eles saem de Salvador e vão para Lisboa. E até então, há toda uma programação do que ele deveria fazer. E o professor, então, ele deveria ir para Lisboa e chegar no destino, que eu já vou falar onde e permanecer no Oriente, né, em Lé e nos mosteiros subterrâneos, até o ano de 1921. Veja, ele foi em 1899 e deveria ficar lá com a contraparte até 1921. Em 1921, então, o professor voltaria, não para o Brasil, para os Estados Unidos, porque lá estaria já maduro o movimento criado por Blavatsky, e não a Sociedade Teosófica, mas as ordens que seriam criadas em seguida, né? E aí ficaria um ano nos Estados Unidos, né? E aí então o resultado evolucional que ali existisse pronto em 1921 para 22, com o que representava, né, o professor e com quem veio junto com ele, né, do Tibete para o Ocidente, viriam então para o Brasil. Daí em 1922, então, que seria criado no Brasil uma instituição já não mais Dharana, né, já não mais STB, uma ordem já com seu nome definitivo, né, ligado ao próprio Avatara, e o trabalho tomaria um outro rumo, o mundo tomaria um outro rumo, né? O que é que acontece? Em 25 de julho de 1899, então acontece um incidente em Lisboa, um acidente em Lisboa, que muda completamente não só o que está marcado como
trabalho imediato do professor Henrique, né? Mas muda o próprio destino do mundo com relação a essa questão de finalização de raça, avatar, essa coisa toda. Então, em 25 de julho acontece o acidente e aí o professor fica ainda em Lisboa até o dia 7 de agosto de 1899. O incidente é que faleceu a contraparte dele. Se feriu a contraparte Isso, dele, exato. né? E aí as providências são tomadas e os dois seguem viagem. Certo. Mesmo assim, os dois seguem viagem, né? Há algumas coisas que a gente não vai conversar Claro, sobre isso, mas né? sim, só para falar que incidente foi esse. Sim, né, é um que foi... acidente, daí a contraparte do professor, a dona Helena, ela se fere, né? E aí mesmo assim os dois seguem viagem, o roteiro continua. Daí eles saem então, em 7/8 de 1899, eles saem de Lisboa, daí vão ao Cairo, do Cairo para Goa, de Goa para Colombo. Colombo na época era a capital de Sri Lanka, hoje chama Ceilão, né? Sim. No contrário. Não, é certo, hoje é o chama Ceilão. Ceilão, mas era o Sri Lanka. Exatamente, né? isso. E Sri Lanka devia ter sido mantido, não é porque é um nome mágico, né? E dada por uma encarnação de divindade que habitou, foi uma rainha que habitou lá. Aí, então eles saem do Ceilão e vão para Calcutá, de Calcutá para Benares, de Benares para Delhi, de Delhi para Simla. Aí em Simla acontece uma outra coisa relevantíssima em todo o trabalho que está se fazendo até hoje, né, numa fraternidade que existe em Simla. Essa fraternidade de Simla, inclusive, foi uma das que deu apoio à criação de Dharana depois, junto com todos os que trabalharam para suporte a Blavatsky, que deram suporte à criação de Dharana. Aí de Simla, o professor vai para Srinagar, né? Aí em Srinagar há uma série de processos acontecendo, e aí com a presença na época do Buda vivo da Mongólia, o Real e suas colunas, né? E aí depois para Lé, essas duas últimas já na fronteira com o Tibete, né? Aí ficam um tempo em Lé, em Srinagar, e depois voltam para Lisboa. Há um processo complementar que é feito em Lisboa, né, que tinha a ver com o que aconteceu em julho de 89. E aí voltam para Salvador, aí chegam em Salvador em maio de 1900. Né? Então dá um pouco menos de um ano de viagem, mas se considerar os procedimentos de antes e depois, então dá um ano e pouquinho, mais ou menos isso. O professor chega em 1900 em Salvador. E aí, por conta das mudanças que aconteceram nesse itinerário, veja que ele já não fica mais no Oriente até 1921, indo para os Estados Unidos em 22 e vindo para o Brasil em 22. Ele volta para o Brasil em 1900. Né? Já nessa volta dele, então tudo que estava previsto para acontecer já está alterado. Né? Já se tomou um atalho evolucional. E aí se questiona assim, mas... Se há essa proteção no entorno desses seres, como também acontecia no caso do professor, né? Se há ordens de proteção, seres que vivem para isso, para protegê-los, como que aconteceu esse incidente em Lisboa? É que sempre assim, há uma razão, e às vezes o que a gente acha que é um erro ou uma falha, depois mais à frente a gente vai ver que na verdade são como se fossem assim, saques contra o futuro, são grandes atalhos evolucionais. É que daí estava previsto para acontecer em Goa, né? Se não acontecesse esse incidente em Lisboa, né? E que prejudicou parcialmente o trabalho em Lisboa, né? Aí estava programado, né, pelas forças contrárias um incidente em Goa, né? E aí esse seria assim, ponto final, acabou, né? Aí dessa coisa em Goa, aí não sobreviveria nem o professor, nem nada, interromperia o processo como um todo. Então,
Foi assim, assim, é um pequeno atalho para permitir que a coisa continuasse, né, o que aconteceu em Lisboa. Quando o professor volta então para Salvador, em 1900, inicia-se o que chama de Caminho das Dores, né, que é a mesma coisa que acontece com Blavatsky, quando ela decide então romper com aquela tônica animista do trabalho que ela estava fazendo e se lança na Real Teosofia. E aí então de 1900 até 1963, daí o professor vai passar por 9 fases de 7 anos, né, e que vai desde a perda total dos bens materiais, e a família do professor era riquíssima, né? A gente conversou que eu disse assim, o Palácio de Governo da Bahia hoje era uma das casas do professor, né? Uma das, né? Ele era dono do Teatro São João à época, que era um dos melhores teatros daí do país, e dono de navios e essas coisas todas. E, então uma das fases é a perda da riqueza material, mas isso fazia parte, era previsto, né? Daí, em 1909, o professor funda em Salvador uma loja aí, então teosófica, chamada Alcione, né, para começar a tentar criar no Brasil um movimento de preparação espiritual, né? Mas Alcione dura poucos meses e se dá por encerrado o trabalho. Aí, em 1914, o professor se muda para o Rio de Janeiro. Em 16, ele funda no Rio uma entidade, uma instituição de estudos filosóficos chamada Alcione. Alcione é como se fosse a fase astral do trabalho que estava por ser desenvolvido pelo professor. Similar ao que também a HVB teve que fazer quando ela tenta fundar o Clube dos Milagres, né, em Nova York, para atrair as pessoas que tivessem a ver com o trabalho. Daí o professor funda a loja Alcione e ela sobrevive de 16 a 19 no Rio de Janeiro, e também o trabalho é dado por encerrado, né, o ciclo termina. Nesse período há toda uma preparação para o que viria, porque aquele influxo de conhecimento e de consciências que deveria ter acontecido com Blavatsky em Nova York, aquilo está potencial e tem que acontecer no Brasil. Então, os mesmos que deram suporte ao início do movimento teosófico mundial lastreado em HPB, começam a dar lastro para a fundação de Dharana, que vai acontecer em 1924. Só que daí antes, em setembro de 1921, né, aí antes aconteceu a fundação cíclica do que a gente chama de obra, em 1899, em junho, 24, em Salvador, em Itaparica. Aí então, em 1921, em São Lourenço, Minas Gerais, acontece a fundação espiritual do que se chama de obra. Nesse momento, então, se abrem as comportas e o transbordo de consciência e de seres, né, fisicamente, do Oriente para o Ocidente, ele é aberto e não se interrompe jamais, de uma maneira como jamais havia sido feito. Por quê? Porque tinha que se compensar o que não foi feito nos Estados Unidos por Blavatsky, tinha que fazer o trabalho que competiria ao Brasil fazer. E na época, quando o professor Henrique deveria ficar então por 21 anos no Oriente, quem iria desenvolver e criar uma instituição no Brasil para levar adiante o conhecimento, mas de forma também diferente, seria uma pessoa chamada Honorato, né? Aí, então, teria que se compensar o trabalho que Blavatsky não realizou, realizar o trabalho que caberia ao Brasil realizar, de sétima sub-raça, realizar o trabalho que caberia ao professor desenvolver depois como oitavo ramo racial, né, ligado ao Avatara, compensar o que tinha acontecido em Lisboa. Então todo esse emaranhado, né, que estava retido, né, ele tem que ser resolvido agora. Então se abrem as comportas, né, de transbordo de seres
do Oriente para o Ocidente, e aí começa uma coisa muito intensa para construir tudo ao mesmo tempo. Aí em 21 então se faz a fundação espiritual desse trabalho, né, que tem que ser desenvolvido. E aí em 10 de agosto de 1924 é fundada em Niterói, no Rio de Janeiro, a Dharana, Sociedade Mental Espiritualista, né? E aí Dharana é fundada ainda numa fase, a gente pode chamar de religiosa, budista, não religioso também no sentido devocional, mas no sentido oculto, né? Porque era o budismo esotérico. Então, Dharana é fundada no Rio de Janeiro, em 1924, como a quinta rama das confrarias budistas do norte da Índia e oeste do Tibete. Que confraria? Vou citar algumas: Gartok, Naringol, Allahabad, Srinagar e Simla, Ilé. Todos os seres dessas confrarias, e quando se fala numa confraria tibetana ou indiana à época, a gente está falando em sistemas de mosteiros, sistemas de templos subterrâneos, com toda uma tradição que vem desde a época da fundação da Índia por Han. Então, 1 milhão de anos, aquele em que o Tibete e aquela região era o telhado do mundo e o olho do mundo, porque tudo dali emanava, porque o governo oculto do mundo era daquela região para todos os outros países. Tudo isso começa a transbordar. Então aí essas fraternidades dão origem, né, dão suporte à Dharana. E aí começa em Dharana uma fase não mais astral como era em Alcione, mas anímica. Né? Anímica em qual sentido? Atrair os seres que deveriam vir participar desse trabalho. A mesma coisa que foi feito outras vezes, né? Onde cada um dos que vieram fez o procedimento necessário para chamar os discípulos que ajudariam a materialização do trabalho, e que Blavatsky fez com o Clube dos Milagres, depois com a própria Teosofia de início, e depois é interrompido. Então, com Dharana se inicia, né, um processo para chamar aqueles que deveriam dar suporte ao trabalho. Quais aqueles? Não os seres que estavam vindo do Tibete, do Oriente, para trabalhar aqui fisicamente, inclusive. Não os seres que estão subindo de Duat, da Agartha, para ajudar esse trabalho. Não. Seres humanos, jivas, brasileiros, né? Então, que estivessem alinhados com o que estava para acontecer, mas que não sabiam exatamente o que seria. Então, começa um trabalho de trazer pessoas para participar. E esse trabalho daí, de trazer as pessoas para participar desse movimento, ele dura de 24 a 28, e em maio de 1928, em 24 se funda a Dharana. Em maio de 28, no dia do Loto Branco, em homenagem a Blavatsky, que morreu em 8 de maio, né? E por orientação daqueles que, como Blavatsky, fundaram a Sociedade Teosófica, e não são os seres Ocote, não nada desses, os seres do Oriente que com ela fundaram, o que se chamava de mestres, né? Sim. Moria, Kuthumi, Larião, Serapis, John King, esse povo todo, né? Por orientação deles, então se muda o nome de Dharana para STB, Sociedade Teosófica Brasileira. E não é que daí a STB ela representasse a teosofia no Brasil. Por quê? Porque em 1919 já havia sido fundada no Brasil a Sociedade Teosófica no Brasil, e essa sim era dos teosofistas dos Estados Unidos, né? Que já também não tinha mais nada a ver com Blavatsky. Mas é porque era necessário que esse trabalho saísse da fase de Dharana anímica para uma fase de densificação mental, uma fase de estudo ligado no entorno do que seria a teosofia, para preparar para a fase seguinte. E aí, isso foi em maio de 28. Antes um pouquinho de maio, e a razão dessa mudança, em abril, aí acontece um evento que mudaria também radicalmente as direções do que viria a ser feito no Brasil. E aí o professor Henrique começa a
fazer uma coisa, que era o trabalho dele. Um aspecto que é muito interessante é assim, Grego. Todos os que vieram antes, eles eram iniciadores. Blavatsky é uma iniciadora, Apolônio de Tiana, Amônio Sacas, Pitágoras, Sócrates, Anaxágoras, Tales de Mileto, o próprio Tancamon, Conaton Tancamon foi o destruidor. Ele representava a mão negativa, né? Por isso que ele veio depois e destruiu tudo que estava feito. Quetzalcoatl, Manco Capac, Odin, Urgardan, todos esses que vieram com um trabalho manúsico ou de condução de povos, eles tinham um trabalho de iniciadores. Para o professor, coube um trabalho que era o trabalho original dele, de revelador, né? Blavatsky, ela faz a transposição do conhecimento do Oriente para o Ocidente, da Índia para o Ocidente, porque o conhecimento, a Índia é a mãe da humanidade ocidental, o Egito é o pai. O conhecimento da Índia foi dado por HPB e por vários outros que trouxeram em parcelas, né? E hoje ele é usado em partes, né? E o conhecimento do Egito, né, esse está zero, não se trouxe uma vírgula ainda à humanidade, né, está por ser trazido. E aí cabe ao professor Henrique José de Souza o trabalho não só que lhe cabia, que era o trabalho de revelador, né, mas também o trabalho de iniciador. E por conta desse atalho evolucional que aconteceu, que impede que ele fique no Oriente, daí ele tem que vir e ele tem que conduzir a instituição. Então ele passa a ser o fundador, ele passa a ser o presidente, ele que vai conduzir do ponto de vista humano essa instituição que é a mantenedora dos segredos da lei e que funda depois uma ordem que tem a ver com a tradição dos avatares. E ele então tem todo um trabalho. E quando se encerra esse trabalho dos 9 ciclos de 7 anos, e onde ele cumpre então tudo que estava previsto para compensar todas as falhas que aconteceram antes, então ele sai de circulação, sai do meio humano, sai da face da Terra, passa por ter morrido, e aí isso aconteceu em 9 de setembro de 1963, às 2h45. Uma parte aí. Sim. Ele foi embora em setembro de 63. Sim. Maitreya veio em 24 de fevereiro de 49. O professor conheceu Maitreya? Óbvio. Mas tudo bem, pode ser óbvio, mas Lógico. É isso que eu estou Não, agora vamos conversar no entorno, né? Aí então, em 63, o professor, a gente na cidade não fala morreu, né? A gente fala desceu para os mundos internos de onde ele veio, né? E no caso dele, como eu disse, não é nem Duat, nem Agartha, é Shambhala, né? Tá. Aí, por um tempo, a contraparte do professor conduz esse trabalho até 69, setembro de 69. E em 1969, então aí começa a outra fase. Então vejo que o trabalho ele teve uma fase de Samyama, uma fase de Dharana, uma fase de STB, e aí entra numa fase, né, aí então ligada efetivamente ao filho, né, ao que seria o próprio Avatara, que quando muda o nome para a Sociedade Brasileira de Eubiose. Eubiose, então é um termo de medicina, eubiose, desbioses, mas ele é praticamente cunhado com o sentido de ciência da vida a partir de 1935, não só pelo professor, mas por todos aqueles seres que ainda davam suporte ao trabalho de consolidação que estava acontecendo e ao andamento da obra na face da Terra. Então eles cunham o que seria o termo eubiose, que viria a ser depois o nome da instituição Sim. externa, né, que a gente tem conhecimento, a gente faz parte até hoje. Nesse período em que se funda Dharana, 1924, até 1963, alguns meses antes dele descer, do professor, então todos os dias ele escreve, né? E o professor escreveu livros públicos, né? O Verdadeiro Caminho da Iniciação, a gente gostou outro dia, né? Os Mistérios do Sexo,
que não tem nada a ver com tantrismo, né? É a questão cósmica do conhecimento oculto. Ocultismo e Teosofia, ele escreve com o pseudônimo de Laurentus, ele escreve junto com o Rosso de Luna, o Tibete e a Teosofia, toda a parte final é o professor que escreve, e ele comenta alguns livros do Nicholas Hayes, outras coisas assim, são os trabalhos públicos do professor. Ele escreve muito em Dharana, então Dharana é a revista, é o nome da revista de divulgação, né, dos conhecimentos na época da STB. E o que o professor escreveu em Dharana suplanta ao conhecimento que praticamente todas as ordens de iniciação ao redor do mundo têm. E isso é público. Dharana é uma revista pública, ela é dada a todos, né? E continua sendo. Continua sendo Continua público. sendo dada, Continua agora só que hoje em online. Exatamente. E aí, à época também, o professor escreve nos jornais, né, e também artigos assim, se lê hoje, assim, primorosos, né, assim, chocantes. E uma vez o professor foi questionado: professor, mas como que o senhor escreve isso, né, e coloca num jornal, ou coloca na Dharana, né, se isso, assim, isso revela o âmago de coisas impensáveis para a humanidade, conhecimento que jamais foi dado por nenhuma instituição, nada. E o professor fala uma coisa muito, muito simples, que é assim: para aquele que não esteja apto, para aquele que não esteja maduro para aquele conhecimento, ele vai ler... Não vai representar nada. Nada. E se ele for inapto e mal intencionado e for querer usar aquele conhecimento para o seu próprio benefício, aí o conhecimento se volta contra ele e acaba fazendo um mal tão mal que a pessoa vai se surpreender, né? Então, baseado nesse princípio, então o professor, ele abria mais uma parte desse conhecimento, então ele deixou orientações expressas, né, que era um conhecimento reservado e que para isso, então, para ter acesso, as pessoas precisariam passar por um processo de iniciação para então ter acesso ao que ele deixou escrito. E o que ele deixou escrito na Sociedade Brasileira de Obiose hoje, nós chamamos de, e era o nome que o professor dava, cartas de revelação, né? Então, mais ou menos 8.000 páginas datilografadas, né? E muitos livros, né, de revelação, todos eles de posse da sociedade até hoje, à disposição dos que façam parte da série interna para estudar. Nesse período, então, em que a STB, né, esteve agindo no Brasil, de 28 a 69, a 63 com o professor, tudo aquilo que tinha ficado pendente para ser resolvido foi e mais, né? De uma maneira que, assim, então todos aqueles atrasos, todas aquelas quedas, todos aqueles não foi possível realizar, que até então fazia parte da história de cada um dos seres que tinha vindo para tentar auxiliar a lei, tudo isso foi colocado em ordem, tudo foi assim, não ficou um ponto fora do lugar para ser colocado. Em determinado momento, né, aí então o professor cria e exterioriza algumas ordens de iniciação, porque o nome da instituição civil, ele dá cobertura à ordem ou às ordens de iniciação que existem dentro dessa estrutura civil. Sim. Seria a mesma coisa que Blavatsky faria nos Estados Unidos, né, com uma outra ordem, só que lá não foi possível fazer. Por exemplo, se você pega Akhenaton, ele tinha um trabalho de criação, né, de uma religião monoteísta, o culto a Aton, o disco solar, e tinha uma ordem de suporte criada por Akhenaton e formada por aqueles os quais, por direito de existências, faziam parte, e seres de baixo, de cima, do meio, essa coisa toda, chamava-se Ordem Rosa Cruz dos Andrógenos, né? É como se fosse uma maçonaria, mas era mista, era masculino e feminino. E sempre que esses seres vêm, então tem uma ordem que dá suporte. Então, sim, hoje, o movimento ele tem por sede o Brasil, especificamente no Brasil, São Lourenço e Minas Gerais, com 2 pontos de apoio, né, Itaparica na Bahia e Nova Chavantina no estado do Mato Grosso.
né? E aí daí saem 7 seções que são os postos representativos, né, ao redor do mundo. E aí em cada posto representativo há uma ordem que dá suporte a esse trabalho. Então, ordens dos teurgos, dos irmãos do Sol, de Beelzebub, são várias que não vem ao caso citá-las, né? Ainda hoje ativas, todas elas se reportando à ordem central, à ordem principal, né, emanada, que emanava e emana dos conhecimentos e diretivas que deixou Henrique José de Souza, né? Nunca antes todas estiveram unidas, né? E agora sim, desde 1924. Se prepare então através da questão do 8º ramo racial, que é a função manúsica de criar os seres das raças seguintes, essa coisa toda, um ir e vir e uma série de acontecimentos que resulta, como você citou agora há pouquinho, no nascimento em 24 de fevereiro de 1949 do Avatar cíclico Maitreya Buda, né? A partir de então, com o nascimento de Maitreya, agora tem que fazer as pausas para ver o que a gente vai conversar, né? Então, com o nascimento de Maitreya, então aí sim, aí se abrem todas as fronteiras, né, assim, invisíveis, espirituais, e aí começa uma série de procedimentos assim e de saques contra o futuro. Em 35 já tinha havido uma coisa assim ultra significativa e que tinha a ver com a questão de 1899 de Lisboa e com o que tinha acontecido no Oriente. Depois, em 1900, né, também de 1º a 8 de julho de 1900, é levado assim, a cabo uma série de procedimentos antes em Simla, né, e depois em Srinagar e Lé, que tem impacto em todo o futuro da humanidade. Então, são seres, são existências que deveriam vir, né, a antropomorfização somente em 3005. Eles nascem, né, em 1900, e com isso, então assim, você pega a história humana, grego, assim, nos últimos séculos, e vê que ela vem assim, do ponto de vista de conhecimento humano, vem assim, sabe, uma coisa quase rasteira, assim, um progresso assim muito pequeno. Quando você pega 1900, todas as áreas do conhecimento humano, elas fazem isso. É porque esse vagaroso, ele deveria continuar por mais 1000 anos, até 3005, né? Mas por conta desses aprestamentos, desses saques contra o futuro e por conta desses nascimentos antecipados, toda a questão humana, toda a questão da história humana, ela passa por um pico não previsto e muda completamente de 1900 para frente. O ápice disso aí então é em 49. Em 2005, isso, aí em que eu queria setembro de chegar. 2005, então há toda uma preparação dos que nasceram em 35, em 1900 e tudo, para que houvesse a vinda do Avatar, né? Aí em 49 eles nascem, né, os Avataras. E ficam, como acontece com todos eles, num processo de ir e vir entre, vamos por assim, entre os subterrâneos e a superfície. Vamos usar esse termo, né? Tá. E passo por experienciação humana, e estudo em escolas como todo mundo, e tem profissão como todo mundo, e fico nesse processo em 49. Então, o que acontece? É como se fosse assim, a era do Avatar, né, ela começa em 24 de fevereiro de 1949. Então, quando é que é a era de Maitreya Buda? A gente já está vivendo já desde 49, né? Aí a gente pergunta assim, e você vai me perguntar, mas de por que ele não, ou você já me perguntou muitas vezes. Você acabou de dizer um negócio e vou perguntar de novo. Você falou que crescem normal, vão para a escola normal, trabalham normal. Por outro lado, tem outro tipo de informação, já foi dado aqui também, já foi dado, não é que eu tenho, que eles estariam
num tal de sono paranispânico. É um nome fabuloso, um nome pomposo, né? Então, como é que é isso? Estão trabalhando, e como é que está isso? Como é que está dormindo ao mesmo tempo? Está trabalhando, está dormindo? Não, que história é que ficam períodos na superfície e depois saem. Esse sono paranispânico, né, que quase ninguém conhece, porque é um termo... Não, provavelmente ninguém conhece, não sei as pessoas da instituição. O que ele vem a ser? Então vamos definir isso aí. O que é se ele é um sono que... Já disseram ali que como é que se diz? Muitos seres ficaram... Seria um sono eterno, um sono que não se envelhece, alguma coisa assim, não se envelhece. É milhões de anos, milhares de anos. Então, se a gente usa a mente concreta, se os avataras nascem em 24 de fevereiro de 49, tem 2 anos a menos que eu, 65, 60, 66, 64. Ficam em sono paranispânico, que é um sono que é atemporal, vamos chamar de sono atemporal, é um sono diferente aqui. Eu não entendo como é que se dá essa relação num espaço tão pequeno. Estamos falando de 64 anos, vamos dizer. Formulei direitinho a coisa? Uhum. Bom, primeiro assim, a percepção de tempo, e a gente vai conversar, você falou, mais para frente vai conversar um dia sobre o que seja a questão do tempo. Em breve. Não é que nós vamos conversar, já falamos sobre o tempo. Sim, sim. Nós vamos falar sobre o todo e o sempre. Mas ela é completamente diferente na medida em que você muda de lugar onde você está. Então, se a gente está aqui, se está em Duarte, se está em Agartha, se está em Shambhala, a percepção de tempo é diferente. Certo. Já na Agartha, mesmo para os seres humanos que ali habitam, na quinta cidade, porque se habitam na quarta cidade, o nosso conceito de mortalidade ele praticamente não existe. Tá. Né? Mais especificamente com relação a esses seres, e não só os avataras, vários outros que daí estão trabalhando no Brasil já há muito. Então é como se fosse assim, no período em que eu não estou em atividade, né, eu estou dormindo, só que daí no período de sono, para mim o tempo não passa. Sim. Isso que seria, e além de ser um sono regenerador, restaurador, e vamos pegar, por exemplo, assim, quando o Jesus, vamos usar o Joshua Pandira, ele é crucificado, ele e o irmão dele, tudo bem, não interessa, né, qual é o crucificado, e ele passa pelo processo da morte na crucificação, né. Quando ele é retirado e ele é levado para ser restaurado, então a mesma coisa, fica um pequeno tempo nesse estado e é restaurado e vem. Bom, aí entra naquele campo que eu não posso conversar detalhes, mas assim, o que eu posso te dizer é assim, Grego, às vezes tem seres que usam a mesma existência orgânica assim por 5 mil anos, 8 mil anos, 10 mil anos, entende? Então fica latente, vem, sobe e faz o trabalho. Vamos supor assim, se Ammônio Saccas, se Sócrates, se Cunaton, né, estivesse passando hoje aqui na rua, aqui na Felipe Schmidt, né, e a gente cruzasse por eles, você ia saber que é ele? Não, porque a gente não tem um registro histórico de face. Sim. A mesma coisa assim, você pegar a imagem que hoje é comercializada de Jesus, de Joshua Pandira, você não vai reconhecer ele nunca. Jamais, né? Jamais, né? Então, esses corpos são preservados e ficam num ir e vir de acordo com a necessidade, até que um dia não seja mais necessário. No caso do Avatara, então, passa por um processo, né, de preservação. Mas o importante é que, a partir de 49, se inicia a época do Avatar. Então, os valores, né, do Avatar, os valores da Agartha, então estão acessíveis a todos. E a gente vive já num mundo intermediário, e isso é uma realidade, entre o mundo humano e o mundo divino, como jamais aconteceu. Né? Isso derivado do quê? Aí do trabalho que foi feito por uma existência, Henrique José de Souza. Aí às vezes você fala JHS, né? Então
o professor, quando ele volta para a Bahia em maio de 1899, ele ainda se chama honorato. Quando ele se muda para o Rio de Janeiro em 1914, aí então ele muda o nome para Henrique por orientação de um que o acompanhava já desde... muda para Henrique, né? E aí depois, na medida em que o trabalho se desenvolve, então, em vez de HJS, Henrique José de Souza, era José Henrique de Souza, muda para JHS. Né? É como se fosse a face humana e a face divina interagindo em um só. Sim, então, já falamos sobre isso. Então, isso que acontece. E aí, nesse tempo de vida do professor, tudo o que tinha que ser feito foi feito. Assim todas as 9 fases de 7 anos foram vivenciadas, né? Todas as ordens foram criadas, todos os seres foram engendrados. Vamos voltar para o advento de 2005, que foi a origem do que nós estamos falando hoje. Nós estamos sentadinhos aqui por causa desse programa. A gente começou a conversar em 28 de setembro de 2005, às 8 horas. Perfeitamente. Era como se fosse o marco zero da questão... grande causalidade, né? Causalidade. E você sabe que na sociedade nós temos um calendário diferente, né? Nós não usamos o calendário que se usa normalmente. Então há uma contagem de tempo, não vou dizer a origem, mas a partir de onde para a gente é o dia zero. Então você já foi em alguns locais da sociedade onde é que tem um número, né, em cima daquele balcão que fica na frente, né? Isso. Aquilo é um calendário próprio. Ah, que legal, não sabia. E tem a ver com o planetário, né? Ou se chama calendário de Maitreya, o nome que você queira. Aquele é o novo calendário. Que bom. Vamos divulgar. Né? Entra aí, estuda. Né? Tá, essa questão da data, então. Sim. Você falou por quê? Sim, porque essa percepção de tempo ela é diferenciada. E a coisa que é muito interessante, assim, e tem a ver com isso nossa conversa, a gente está conversando assim de maneira aberta sobre o professor, só é possível porque ele existiu e por conta do que aconteceu como no estado de atalho, que é o que a gente chama de incidente de Lisboa em 1899. Se não... hoje a história seria completamente diferente, né? As ordens permaneceriam ocultas, o trabalho nos Estados Unidos teria se desenvolvido, o professor teria voltado em 21, daí 21 para 22 veria daí dos Estados Unidos para o Brasil, com o transbordo dos valores daí para também São Lourenço, não teria havido a fundação em Niterói. Tudo seria diferente, né? Mas com esses fatos, então, se antecipou em no mínimo 1000 anos, né, a história, né, e o que teria que acontecer com o Brasil. Então agora resta-nos ficar acompanhando, né, quem tiver... E o conhecimento que o professor deixou, assim, por mais secreto, por mais reservado que seja, ele está ao alcance de qualquer pessoa. Então, de que maneira? Então, tem um período de preparação, que antes eram 6, agora são 5 anos ou 5 períodos de estudo, né? E aí você passa a fazer parte de uma ordem que é a ordem interna que o professor criou, que é a ordem do Santo Graal, né? E que é uma tradição que vem desde a Atlântida, e essa ordem sempre existiu, né? Toda vez que um avatar se manifestou, e essa ordem foi criada exatamente porque o avatar haveria se manifestar integralmente, e em fazendo parte dessa ordem, é material normal de estudo. Você senta e lê aquilo que nunca foi publicado e nunca vai ser publicado. Você acabou de dizer, e está aqui suando, você falou que antes diminuiu, era 6 e virou 5 agora. Como é que é isso que você acabou de dizer? 5 estágios? Não, porque antes você tinha as 4 séries e mais a série interna. E o que mudou aí? Não, é que antes você tinha aprendiz, depois peregrino, depois Manu. Tinha o aprendiz, antes do peregrino tinha o aprendiz. Depois Manu, Yama, Karunas, Tarot. Hoje o aprendiz está no peregrino. E depois passa a ser irmão maior, como o professor designava, né? Sim. E agora então aprendiz e peregrino é junto, tá, né? E aí isso faz Manu, Yama, Karunas, Tarot. Então tá, só isso. E tem uma questão que é muito interessante, assim,
na Sociedade Brasileira de Eubiose, que é a face civil da Ordem do Santo Graal, que é a mesma ordem que existe desde a Atlântida até hoje, né? Então se fala muito em história da obra se fala muito, né? E na história da obra, então, se aprende com detalhes as minúcias, os segredos de tudo o que aconteceu para que esse grande espetáculo humano divino fosse montado. E aí fica aquela questão, né? E é uma coisa que para mim é muito intrigante, né? Por que que esses seres, quando vêm, precisam de discípulos? Por que que seria necessário iniciar alguém e não poder ser simplesmente feito assim? Se faz o que tem que fazer, se apresta o nascimento do Avatara, né, e vem para a face da Terra e impõe uma nova maneira de vida para toda a humanidade. Por que que isso não pode ser feito pelos seres da Agartha, né, pelos seres de Duarte, pelas ordens subterrâneas que existem, qualquer coisa assim? Por que que precisa de Jiva? Por que que nós, né, assim, os casca-grossos, os couro duro, por que que a gente tem que participar desse processo? Eu já disse algumas vezes aqui ao vivo, eu acho que aí é uma coisa que vai muito além. Eu acho que isso é uma questão humana. Isso é uma questão humana aqui. Não, mas eu vou responder a pergunta. Eu também, deixa eu dar o meu ponto de vista aqui. Questão humana. Eu acho que eu sou discípulo porque tem alguém que sabe mais do que eu vou aprender com ele. E ele sendo professor, eu sou discípulo. É um título humano que está dando. Agora, eu já disse em algumas vezes aqui, você e outros... Quando a gente conversou sobre mestre e discípulo. Isso. E muitas vezes o que acontece? Eu já tentei cair fora do caminho que eu sigo muitas vezes. Eu já disse para você, já disse para um monte de gente. Idem, né? Então, e não tem jeito, rapaz. E não tem jeito, porque você... Não tem jeito. Não, mas você ri, mas é para rir mesmo. Então, é isso que eu quero dizer. E eu não sou discípulo de nada. Eu não sou discípulo de nada. Você entendeu? Tinha então, um grande adepto chamado Eustáquio, que o professor gostava muito dele, né? E ele, era. assim, mesmo dentro da sociedade, é muito reservado o conhecimento sobre ele. O professor gostava muito dele, ele cuidava muito do professor, assim, ficava em torno do professor. Né? Entendeu? Então, é isso que eu quero dizer. Então, tem alguma coisa além, é que o ser humano, ele gosta de dar títulos, o ser humano gosta de rotular tudo ainda. Então, esse é meu ponto de vista. Por isso que existem discípulos, por isso que existem mestres, é porque a gente gosta de rotular, né? Se a gente tivesse essa visão, assim, um entendimento superior, que nós vamos ter um dia, né? Se você chegasse assim, Greg, vamos supor, bateu ali na porta e entrou Maitreya. O prazer. Pois é, e aí como é que você se compara com relação a Maitreya? Se ele for igualzinho a mim aqui, se não tiver uma vibração diferente da minha, eu vou tratar ele como um irmão. Daí isso não é uma análise anímica? Se ele não levitar, você não acredita? Não quero dizer isso aqui, porque se ele levitar, eu nunca vi ninguém levitar. É uma coisa... Não, e se vê também não muda nada, né? Não. Porque o cara pode levitar e pode estar fazendo um truque. Ou pode ser um mag iniciante e vai levitar, ou pode ser um adepto, um iniciado qualquer que desenvolveu um dos poderes da yoga, que está ligado ao vibhuti, você levita, mas ainda continua sendo discípulo. Hoje nós temos aqui, você falou uma coisa interessante, você falou assim, então, quantas vezes nós já não cruzamos com alguém que não seja daqui, que seja lá de baixo? A gente vê uma grande TV aqui, está fazendo uma coisa muito interessante, que é colocar o patrão como empregado no meio dos empregados ali. Sim, você já viu isso? Então ele não é reconhecido. Não é reconhecido. Então isso é bacana. Tá aí, a gente não sabe. Você falou da questão do Maitreya, se ele vier aqui, ele vai falar, eu sou Maitreya. Como já me disseram, eu conheci uns 2, 3 Maitreya. Sério, já me telefonaram. Olha, eu relutei em te falar. Mas eu sou Maitreya. Mas isso é diferente, né? Tudo bem. É diferente. Mas... É diferente porque, se não é que eu vou dizer que eu sou Maitreya, né? Eu sou tentando ser discípulo, mas você sabe quem é. Isso deve saber. Você deve se sabe, né? E uma coisa que é muito interessante, assim, antes de responder a questão do porquê do discípulo, é que talvez boa parte da vida do discípulo dentro da eubiose, dentro da antes-STB, dentro de Dharana, né, dentro da Ordem do Santo Graal, ela seja tentar entender
quem é o professor Henrique José de Souza. Sim, né? beleza. Ele se intitulava assim, ele dizia assim, eu sou o maior dos absurdos. Né? E a gente vai compreendendo essa expressão na medida em que se descobre, né, as nuances de quem ele era, do que ele fez, de onde veio, para onde, essas coisas assim. E o porquê do discípulo é que assim, o objetivo da divindade, quando vem à superfície, né, é fazer com que a humanidade adquira consciência. E essa aquisição de consciência, ela depende da ação de cada um. Não é? Não tem como o Avatara, ou o Buda, ou o Bodhisattva, ou o adepto, não interessa quem seja, ele chegar numa cadeia de TV ou chegar na praça e iniciar todo mundo por magia, porque não teria valor nenhum. Não zero, teria mesmo, né? claro que não. Assim, dessa colheita, dessa plantação não se colhe ninguém. Né? A colheita humana está na Agartha. Né? Só aqueles que atingiram o estado que compete à humanidade. Né? O discípulo é aquele que vai fazer uma interface entre o conhecimento divino e o humano. Então, a gente, na condição de discípulo, tenta entender o conhecimento, presencia o conhecimento, né? Tem acesso ao segredo, ao secreto, ao oculto, virado para a fonte. Aí se vira e compartilha com a humanidade. Daí você compartilha com alguém. Aí esse alguém fala assim, poxa, que interessante, de onde é que é isso? A fonte é lá, não sou eu. Aí ele vem e se senta aqui como discípulo e vai ter acesso. Daí ele vai e reparte. Esse processo de multiplicação Sim. é que permite que aquilo que originalmente foi engendrado pela divindade, foi plantado pela divindade, alcance a alma de cada um dos seres humanos preparados para isso, e ali faça nascer a consciência. Esse de consciência renascida por ter contato com o conhecimento divino, esse é que daí tem a obrigação de ajudar a conduzir a humanidade. Até que momento? Até que a humanidade seja igual a ele. Esse que é o objetivo. É por isso que existe discípulo, para fazer a interface entre o humano e o divino, mais nada. Né? Mas não assim, não, eu detenho o conhecimento e eu sou. Não. Ou então assim, me apropriei do conhecimento ilicitamente, né? E ao invés de me comportar como discípulo, eu pego esse conhecimento e crio um troço para mim, uma instituição para mim, e você sabe que existe. Isso. Cria uma instituição para mim, não, eu não sou discípulo, eu sou um Kumar, eu sou uma cara, eu sou o bom. Né? Não é a fonte, eu sou a fonte. É isso mesmo. Lesa evolução, lesa humanidade, lesa divindade, traidores. Assim como existe muito discípulo que não vive para divulgar o que você está falando, vive para adorar seu mestre, para adular seu mestre. Mas é que aí, até a esse, a gente tem que ter uma compreensão um pouco fraterna, que é assim, lembra da fase anímica da sociedade, que foi Dharana? Lembra da fase astral da sociedade, que foi Alcione? Lembra da fase anímica da teosofia, que foi o Clube dos Milagres? Então você atrai alguém? Sim, mas todo mundo evoluiu depois disso. Sim, mas ainda hoje tem gente na fase anímica que claro, se atrai. Tem. Então a pessoa chega, assim, tem uma história do professor. Então o professor, todos os dias, à tarde, ele recebia alguns discípulos, né? Aí então marcava para ir e ele recebia na residência dele. E sempre tinha um discípulo que você conheceu, que ia lá e ficava quieto, né? E jamais fez uma pergunta para o professor, mesmo estando ao lado do professor, sendo um discípulo amado pelo professor. E sempre quieto. E os que vinham com ele perguntavam, né? E o professor falava e se anotava, né? Esse tipo de coisa assim. Para que o discípulo faça a interface entre o divino e o humano. De que maneira? Ao ter contato com o conhecimento divino,
ao tentar compreender as nuances da existência da divindade antropomorfizada e dos segredos que ela veio trazer à humanidade, em si há uma transformação na alma do discípulo, né? Que aponta para a origem onde esse conhecimento está escrito, aponta para a origem das coisas. Quando o revelador me fala sobre Shambhala, ele está me dando o caminho para que eu possa enxergar a Shambhala. E aquele caminho está em mim, não é? Aí eu vou e reparto com a humanidade e falo assim, Renato, sobre Shambhala é assim que eu entendo que seja. Daí Renato fala assim, que interessante, eu gostei desse negócio. Daí ele vem aqui e senta, e daí vai olhar para a fonte, e aí vai aprender. Aí ele passa a olhar diretamente para a Shambhala. Chega um ponto em que ele vai compartilhar esses pequenos fragmentos do revelador, do mestre, que passa a existir em cada discípulo. Esses fragmentos do conhecimento que passa a existir em cada discípulo, na medida em que se propaga, faz com que aquela realidade que até então era invisível, era oculta, passe a ser visível, material e compartilhável entre todos. Essa é a função do discípulo. Aí se colocou assim. Mas e um discípulo, quando ele chega naquela abordagem místico-devocional, ele só ama profundamente sem entender absolutamente nada. Aí eu disse que tem que haver uma abordagem, uma percepção. Você falou cada um no seu processo, achei interessante isso. Claro. E tem que haver uma abordagem fraterna com relação a isso, que é assim, é que cada discípulo tem uma função, cada discípulo tem uma idade, cada discípulo tem uma história de andar os caminhos ao lado da lei, como você fala que você... Como é que você fala que você se dá bem com a lei porque ela segue o caminho dela? Eu e a lei nos damos bem. Ela segue seu curso e eu o dela. Exatamente. Isso é frase de discípulo. Né? O que acontece? Daí, cada um tem a sua maneira de ver. E às vezes, o que nos atrai para esse movimento é uma questão anímica. Por assim, eu gosto muito do Egito e das pirâmides, né? E aí tem uma palestra sobre pirâmide. E eu vou lá ouvir uma palestra sobre pirâmide. E a pessoa começa a falar sobre pirâmide, aquilo que eu já sei, fala assim, mas isso aí eu já sei sobre pirâmide. E ele fala assim, não, mas veja que daí a pirâmide foi construída, e daí há uma pirâmide invertida, e há um subterrâneo que liga e tal. Aí começa a dar um encadeamento aquilo que eu não sei, e aí eu vejo que daí o que me interessa não é a pirâmide, é a razão pela qual ela foi construída, o que tem ali, o que não tem. Sabe, é como a isca para trazer, né, alguém para alguma coisa. Então essa é a fase anímica. E aí tem aquela história da questão do gostar, de adorar ou amar o mestre sem compreender. Então, isso é um fato, né? Então tinha um discípulo muito amado pelo professor, né? E muito dedicado. E ele sempre foi muito ético, muito assim, silencioso. E o professor, ele recebia os discípulos à tarde, na residência dele, chamava-se Vila Helena, e aí esse discípulo sentava próximo do professor e ficava só ouvindo os outros perguntarem e o professor respondendo, e ele praticamente jamais fez uma pergunta, né? E aí então se sabe que daí o professor foi questionado por outros discípulos, assim, professor, mas esse discípulo ele entra mudo e sai calado, não fala nada, parece assim que não tem mente o suficiente para fazer uma questão, né, fazer um questionamento. Aí o professor disse, o quanto ele me ama, se somarmos o quanto vocês me amam ou virão a me amar, é inferior a ele. Então aí vê a importância que o professor dava ao fato de haver uma empatia, uma identidade a ele, professor, do ponto de vista afetivo. O professor, ele diz que a ciência dele é amor, sabedoria. Então, se o discípulo se preocupa em só adquirir conhecimento, e não colocar em prática, ele passa a ser só uma biblioteca ambulante. É isso aí, exatamente. Ou um troglodita filosófico, né? E que de humano não tem nada, que só se afasta da humanidade, e onde esse conhecimento vai fazer com que ele se sinta superior aos demais poder ter acesso.
ele é um claustro, né? Assim, é um lugar de guardar conhecimento e não implica em nada. Só a parte emocional também adianta de início, mas depois não, porque tem que haver uma racionalidade. Quando se chega no meio termo, onde se tem amor e sabedoria, aí sim se aprende a usar sabedoria com amor e se aprende a praticar o amor com sabedoria. Nesse momento, o discípulo é um espelho, é um reflexo, né, do próprio mestre, então ele pode se voltar para a humanidade e começar a compartilhar. Até então é um grande aprendizado. Aí sim, o espelho, aí o discípulo ser espelho do mestre. Aí outra coisa, você precisa ter consciência disso. Mas o professor Henrique, ele fala assim, a única forma de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós serdes um reflexo de mim mesmo. Aí é interessante, porque aí você tem consciência disso. Que você ser papagaio de repetição, ou você ficar falando coisa que você... E não é em todos os lugares a mesma coisa, em todos os lugares a mesma coisa. As pessoas, na sua grande maioria, estão lá repetindo coisas que verdadeiramente não sentem e só fazem isso porque tem alguém comandando o recital. Tem alguém comandando o recital e as pessoas estão lá. Mais grego, veja bem. Agora você fala, você é mais bonzinho, você é mais amoroso do que eu, né? Você é báculo, eu sou espada. Não Então, sabe, tem que dar uma acordada. É bacana, cada um no seu processo, tudo bem, mas vamos acordar essas pessoas assim, vamos dizer. Você tem que experienciar isso verdadeiramente, querido, porque não adianta você ficar... É que cada pessoa, ela tem o seu tempo de existência, né? E a gente tem que respeitar muito o ritmo de cada um. A tendência, o desejável, né, para a própria humanidade é que as pessoas mudassem rapidamente, se apercebessem do que acontece. Eu estou nesses ruins aqui que eu estou falando, não sou superior a ninguém. Não, você aqui, não é, você usa isso como um argumento contra você mesmo, mas se você fosse o que você pensa que é, você não faria o que você faz. Não, porque eu não quero dar um ar de que eu sou superior e que eu estou vendo coisas que os outros não veem. Não, mas superior ninguém é, Nada. Isso não existe, né? Aquele que se julga superior, na verdade, ele é inferior, né? Com certeza. É como tem aquela história, né, do Buda andando com os discípulos, né? Opa, vamos e lá, um discípulo despreparado vê um bêbado caído ao lado da rua, né? E fala assim, nossa, que ruim, ele é um involuído, tá bêbado aí, caído, e assim, e tece toda espécie de crítica ácida e desconstrutiva para com aquela pessoa, né? Aí o mestre vira para ele e fala assim, mas a última nidana que ele tem é essa da bebida. Em vencendo, ele está Olha iniciado. só que bacana, pronto. E o discípulo não se sabe em que lugar. Pronto, matou, Paulo, é isso aí. Tem aquele outro caos também, que assim, daí essa questão da preocupação com o sexo, né, com a questão de se manter íntegro na iniciação, e não é abstinência, assim, é você ser casto mentalmente, você não ser promíscuo, né? Isso que é posição de iniciado, né? E aí então está passando o mestre com os discípulos, e aí tem uma jovem linda, esbelta, que ela assim chama a atenção, né? Querendo atravessar o rio, né? E os discípulos todos passam e nem olham na direção dela para daí não pegar e não perder o foco, não sair de Dharana, que é o supremo, a suprema concentração em objeto, essa coisa assim. Aí o mestre vai, pega a moça, né, coloca nas costas e ajuda ela a atravessar o riacho, né? E aí todo mundo segue o caminho sem falar nada. Daí mais na frente sempre tem um discípulo que é mais perguntador, né? Ele chega e fala assim, mestre, mas você nos ensina que a gente deve se manter focado, né, nas coisas, e não foi errado o que o senhor fez de ajudar aquela moça a atravessar a rua, o rio, tendo tido contato físico com ela? Daí o mestre falou assim, eu ajudei a atravessar, e o meu contato com ela terminou quando atravessei o lago. Na outra margem ali. Na outra margem, o riacho. Já o contato de vocês com ela está acontecendo até agora. Vocês estão carregando até agora, né? Mas geniais. É exatamente isso que acontece, né? Então, às vezes, o discípulo, ele se comporta de uma maneira
porque ele não compreende a alma. Isso, exatamente É a isso. questão da identidade. Assim. A única maneira de ser eu compreendido e sentido é cada um de vós ser um reflexo. Né? Reflexo é o próprio, né? É o divino refletido no humano. Enquanto isso não acontecer, esquece. Né? Você está em busca de compreender. Aí isso vai, então, e a iniciação tem vários caminhos, né? Que é o estudo, é yoga, é a parte templária, as coisas assim. Enquanto não houver essa identidade, não houver essa compreensão, né? Você ainda está tão perdido quanto antes de chegar. Isso te torna um discípulo ruim? Não, isso te torna um discípulo. É isso mesmo. É o que discípulo é. Né? Discípulo, é assim, uma das prerrogativas do discípulo é errar, é não compreender, vírgula, desde que não erre duas vezes a mesma coisa e desde que venha a compreender, porque senão é um investimento desnecessário da lei naquela pessoa. Olha, Jorge e eu e tantos outros, não é à toa que nós gostamos de fazer, né? A gente se diverte, ele diz que é diversão. Diversão não é ficar rindo, diversão é você se sentir bem. Diversão, né? É quando assim, ter o espírito sorrir junto com a tua alma. Exatamente, né? Isso é gostoso. E quando a gente tem contato com esse tipo de conversa que a gente já falou aqui, e depois você vai e busca, eu tô lendo aqui um livro que está me encantando, eu já pensei que eu não precisava ler mais nada. Natureza, né? Secreta do Homem? Eu pensei que não precisava mais ler mais nada, olha a idiotice, né? Mas tudo bem. São assim, pedaços, né, de artigos do professor e conhecimento do professor, compilados pelo Celso Agostinho Martins de Oliveira numa linguagem e pelo Sérgio numa linguagem tão simples, numa linguagem tão acessível, que fala, pô, como é que eu não tinha visto isso aqui? O Celso conviveu muito com o nosso amigo, né? Com o nosso amigo Alvin Schroeder, eu falo de boca cheia aqui, querido Alvin. Então, puxa vida, é tão fácil assim, então a gente está envolvido. Jorge, mais uma vez, obrigado, a gente extrapolou. A vida, Grego, e o mundo é uma coisa absolutamente maravilhosa, sabe? As pessoas são boas, o mundo é bom, o mundo é pacífico, a vida é boa de ser vivida, a garta já está na superfície, a divindade está em cada um de nós. O que a gente tem que fazer é o carpe diem, é o aproveitar o dia. É isso aí. Né? É viver a vida um dia cada vez. Quando vai dormir, considere como uma morte, né? E viva a tua morte bem vivida, que é o sonho que você vai ter. Amanhã reencarne no próprio corpo e tenha mais uma boa vida. Olha só, viu? Né? E assim a vida segue sem lastro, sem ódio, sem rancor, sem exercitar a crítica ácida desconstrutiva com relação ao que o professor fala, que a crítica, quando desprovida dos seus elementos negativos, é o maior instrumento do aperfeiçoamento humano. Então, sim, critique construtivamente, faça por você, pela tua família, pelo próximo, contribua para que a tua nação evolua, contribua para a humanidade. A vida é para isso. Isso é justificar a vinda do mestre, isso é justificar a vinda, no meu caso, como sou discípulo dele, é justificar a vida do professor. Isso é uma vida bem usada. Bacana. E uma coisa que se chamou a atenção, e vale a pena ser repetida aqui, de ser falado, é exatamente isso. A gente não ficar pensando em um dia ir para a Garta, visitar a Garta. Tem que se fazer. Vai vir para cá. Exatamente. Tem que fazer essa coisa de, eu quero subir para o céu. Não, traga o céu até você, né? Poxa, para que você vai subir para o céu? Porque é misturado, né? Então é isso. Então, Jorge, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você. Olha, Jorge, obrigado a você pela oportunidade de conversar. Jorge e eu já temos aqui, já se apresentaram alguns novos temas, que tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tomara que a gente tenha saúde e que a gente possa estar aqui até quando a lei assim o desejar. Necessitar. Perfeitamente, então é isso. E eu amanhã estou indo para São Lourenço. São Lourenço, né? Está aí, véspera da convenção. Estou muito satisfeito. Que vocês tenham uma bela convenção. Vou para casa. Isso, vai lá. Então, Jorge, obrigado, um fraterno abraço. Para você também, Grego, obrigado. Um fraterno abraço a vocês todos, fiquem bem, fiquem em paz, tenham uma boa vida. Feliz sempre, tchau.